Microcomputador montado. Se tudo foi feito corretamente, se você ligá-lo à tomada e apertar o botão de Power, o microcomputador ligará. E você poderá ver como primeira tela exposta no seu monitor a tela de abertura de inicialização de um microcomputador. Vamos analisar as informações disponíveis nesta tela. Ela é uma BIOS American Megatrends. O nosso processador é um AMD Duron de 950 MHz. Temos um suprimento de energia do tipo ATX. Ele está checando a memória, das quais 32 MB está compartilhada, provavelmente com a placa de vídeo. E se eu apertar a tecla Del, eu vou entrar no setup. E é isto que devemos fazer. Pressionar a tecla Del para entrarmos no setup e parametrizarmos o microcomputador. Fazer com que as suas configurações estejam compatíveis com aquilo que queremos dele. Esta é a tela de setup padrão, onde temos como primeira opção o setup da CMOS. Aqui embaixo nós temos um breve help de quais são as teclas de navegação dentro de um setup. O Escape, ele sai da configuração. O F6 já me leva direto para os valores ótimos. O F7 me leva direto para os valores de melhor performance. O F10 salva e sai do setup. E o F5 restaura velhos valores. O Shift F2 troca a cor. Vamos ver como é a parte interna da Standard CMOS Setup. Dentro do Standard CMOS Setup, eu posso mudar a data do meu relógio interno do meu microcomputador, assim como a hora. E vou colocar em automático o primeiro master, o primeiro slave, o segundo master e o segundo slave. No nosso caso, nós instalamos como primeiro master o Winchester e como segundo master a unidade de CD-ROM. Eu tenho também uma unidade de disquete de 1.44 e 3,5 polegadas ativo, e vamos ver isso na segunda tela. O primeiro master é um Winchester de 20 MB e o segundo master o CD-ROM. Lembro que, como dissemos anteriormente, é conveniente manter todos os conectores IDEs em automático, de forma que quando você ligar o seu microcomputador, ele se encarregará de procurar qual é o periférico que está instalado nesses IDEs. Passando agora à segunda opção de setup, temos o Advanced Setup. Dentro dele temos as seguintes opções. A primeira delas é fazer com que o nosso boot, ou seja, a nossa inicialização do microcomputador, seja rápido ou não. Você pode fazer isso alternando entre habilitado ou não habilitado a opção Quick Boot. Você faz a mudança de habilitado para não habilitado utilizando este menu de opções, ou seja, a tecla Page Up, Page Down modifica o conteúdo do item que está em highlight, que está amarelado, e você pode mantê-lo dentro da condição que desejar, teclando Escape e retornando à tela anterior. Vamos ver as outras opções que temos dentro do Advanced Setup. Eu tenho nesta minha motherboard 3 opções de boot, sendo que o primeiro deles deve ser feito obrigatoriamente pelo IDE 0, que é o Winchester. Se ele não encontrar o sistema no IDE 0, vá buscar como segunda opção o flop de disquete e como terceira opção no CD-ROM. Você também pode, dentro deste Advanced Setup, habilitar ou não o botão de Numlock, de forma que ele pode ficar on ou off no instante em que você ligar a máquina. E estas são as principais modificações que podemos fazer no Advanced Setup. Retornando à página principal, a terceira opção é o Power Management Setup.
ele não oferece opções que devemos modificar para o bom funcionamento do microcomputador. Você pode analisá-las individualmente, mas vai verificar que aqui não existem opções que possam ser modificadas de forma que você melhore ou desabilite ou possibilite não utilizar algum equipamento dentro do seu microcomputador. Portanto, a recomendação é que o Power Management Setup não seja modificado de forma alguma, pois dentro de um setup nunca faça uma modificação que você não tenha certeza absoluta de qual é o efeito dela para o bom funcionamento do microcomputador. A próxima opção é o PCI Plug and Play Setup, onde eu posso modificar a quantidade de memória que será compartilhada. Este é o único item que você deve modificar dentro desta opção de setup. A memória compartilhada é geralmente utilizada para a placa de vídeo on-board. Normalmente, quando você coloca uma placa individual de vídeo no slot PCI, ela possui memória própria e a memória compartilhada não será utilizada. A opção de carregar o setup ótimo e o setup de melhor performance, elas não devem ser utilizadas, porque isso vai desconfigurar totalmente todas as outras opções que nós modificamos anteriormente. Dentro das características de setup, nós poderemos configurar o nosso microcomputador habilitando ou desabilitando alguns dispositivos que estamos utilizando placas ligadas aos slots PCI. Por exemplo, eu posso desabilitar o som on-board para instalar uma placa de som no slot PCI, ou desabilitar o modem ou a placa de rede. Na opção CPU PNP Setup, eu posso verificar que o meu CPU é um Duron 950 MHz e tem uma frequência de memória de 100 MHz. Existem memórias com frequência de 133 MHz. E existem placas motherboards que suportam tanto as memórias de 100 como de 133. Nessas condições, você deve vir até o setup e modificar as condições da memória. Geralmente, as memórias são compatíveis com a motherboard de forma que você não tenha que fazer essa modificação, assim como compatível com a CPU. Na opção Hardware Monitor, você poderá ver as condições de trabalho do seu equipamento. Nada aqui poderá ser modificado, mas as informações que aqui constam são extremamente úteis, como a temperatura em que a sua CPU está trabalhando, a velocidade em que o ventilador do cooler está girando, e se ele parar, a CPU irá esquentar e a máquina vai parar de funcionar. Então, esta é uma forma de você verificar se qualquer problema ocorrido com a máquina está relacionado ao não funcionamento do fan do cooler ou se a temperatura da máquina está subindo de forma exagerada. Na opção Change Password, você poderá colocar uma senha para que pessoas não autorizadas liguem ou desliguem o seu equipamento, assim como tenham acesso ao setup do seu equipamento. Se você colocar uma password nesta opção do setup, toda vez que você ligar o equipamento, ele só entrará em funcionamento quando fornecida a password correta para esse fim. E na última opção do nosso setup temos o Exit, que você poderá sair do setup salvando ou não as modificações que foram feitas. Se você teclar Yes, ele sairá do setup salvando as modificações efetuadas. Se teclar um No, um N de No, ele sairá do setup sem salvar as modificações, ou seja, mantendo todas as condições de setup que existiam anteriormente.